Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia para quem também não é meu aluno, mas está junto aí na topografia. Hoje vamos ver sobre o assunto declinação magnética. Já falamos bastante sobre a orientação dos alinhamentos. Falamos nas aulas em orientar um alinhamento conforme o norte verdadeiro ou o norte magnético. Mas o que são esses norte verdadeiro ou magnético? E o que também é meridiano verdadeiro ou meridiano magnético? Vamos, antes de entrar sobre declinação magnética, entender um pouco sobre eles. Meridiano verdadeiro ou geográfico. É o mesmo, podemos chamar de meridiano verdadeiro ou meridiano geográfico. Então, sabemos que a Terra tem a sua rotação diária que gira em torno de seu eixo. Os pontos de encontro deste eixo com a superfície terrestre dominam-se o sul e norte verdadeiro ou geográfico. Então, é o polo sul e o polo norte, que tem no eixo em que a Terra gira em torno de si. Aí, este sul e norte, eles vão dar origem ao meridiano verdadeiro ou geográfico. O que é esse meridiano? É todo plano que passa por um determinado lugar da superfície da Terra entre o norte e o sul. A sua direção é sempre a mesma, permanecendo invariável, independente do local e do tempo. Então, o que é esse meridiano verdadeiro? Sabe aquelas linhas na vertical que a gente tem nos mapas? Esses são os nossos meridianos verdadeiros. Por exemplo, o meridiano de Greenwich. E aí, eu vou repetir e decore. Ele é invariável, independente do local e do tempo. E agora, o meridiano magnético. A Terra possui um campo magnético e este campo magnético exerce uma força de atração na agulha da bússola. Lembram da aula de bússolas em que a ponta da agulha vai apontar o norte magnético? E aí o norte magnético vai dar origem ao meridiano magnético. Então, o que é esse meridiano? É o plano que passa por um determinado lugar seguindo a direção da agulha da bússola. A direção para onde aponta a agulha imantada varia com o local e no correr do tempo. Então, o meridiano magnético é variável conforme o local e o tempo. Já que o meridiano verdadeiro é fixo e o meridiano magnético é variável, o eixo destes não vão se coincidir. Essa é a diferença entre a indicação do norte magnético, que é dado pela bússola, e a posição do norte geográfico é dominado de declinação magnética. Olha aqui no desenho, nós temos o norte verdadeiro, que são os nossos meridianos verdadeiros, e temos o norte magnético, que é dado pela bússola. São eixos que não se coincidem. Então, a diferença entre esses dois vai dar um ângulo, e esse ângulo é a declinação magnética. Olha ali o que eu escrevi. Declinação magnética é o ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético. Varia com o tempo e com a posição geográfica, varia com o decorrer do tempo e o local, já que o meridiano magnético também varia. Atenção! A declinação magnética é sempre medida na posição norte e sempre do norte verdadeiro para o norte magnético. Inverter este sentido é errado. Repetindo, então a declinação magnética a gente vê a partir do norte verdadeiro para o norte magnético. Então, quando o meridiano magnético está à direita do meridiano verdadeiro, ó, norte verdadeiro, e o norte magnético está à direita do meridiano verdadeiro, a declinação magnética é oriental ou leste. Ela vai ser simbolizada com a letra E e ela vai ser positiva. Quando o meridiano magnético está à esquerda do meridiano verdadeiro, a declinação magnética é ocidental ou oeste. Vai ser representada com a letra W e é negativa. A declinação magnética é variável porque o meridiano magnético é variável.
As principais variações da declinação magnética podem ser geográfica. A declinação varia com a posição geográfica do lugar que é observada. Então, hoje, se eu observo a declinação magnética aqui no Brasil, vai ser diferente da declinação magnética observada hoje lá na África. E também a outra variação é secular. No decorrer dos séculos, o norte magnético desloca-se para o oeste e depois para o leste. Estou aqui em Jacinto medindo a declinação magnética. Uma pessoa que mediu essa declinação magnética lá no século passado aqui em Jacinto, vamos observar a diferença entre os séculos na declinação magnética. Já que a declinação magnética é variável com o decorrer do tempo e em diferentes locais de observação, nós precisamos determinar a declinação magnética dos nossos levantamentos topográficos. Um dos métodos para determinação é o das alturas correspondentes do Sol. Este método é fundamentado no fato de que o Sol, ao percorrer sua órbita, atinge a mesma altura em relação ao ponto de observação em posições simétricas à sua passagem no meridiano local. O que isso significa? A órbita em que o Sol percorre é do seu nascer até o pôr do Sol. Vou fingir que isso aqui tá bem bonitinho, reto, né? E aí, ao meio-dia, o Sol atinge seu pico máximo nessa órbita. E aí, nós que estamos observando daqui, se a gente sempre observar o Sol percorrendo em sua órbita no mesmo local, nós vamos observar que tem horas em que o Sol está na mesma altura. Às 11 horas da manhã, o Sol vai estar na mesma altura que a 1 da tarde. Às 10 da manhã, o Sol vai estar na mesma altura que às 2 da tarde. Às 9 da manhã, o Sol vai estar na mesma altura que às 3 horas da tarde. E aí, então, daqui, nessas observações, então, o Sol vai ter sempre o mesmo ângulo vertical em horas simétricas. A determinação da declinação magnética pelo método das alturas correspondentes do Sol é dada por 2 passos. O primeiro é a determinação do meridiano verdadeiro. A gente tem o valor do meridiano magnético porque a bússola nos fornece essa posição do meridiano magnético. Então, a gente precisa calcular o valor da posição do meridiano verdadeiro. Tendo a posição do meridiano verdadeiro, podemos ir para o segundo passo, que é a determinação da declinação magnética. Se temos o valor do meridiano magnético, que a bússola nos fornece, e calculamos a posição do meridiano verdadeiro, a diferença angular entre os dois meridianos é o valor da declinação magnética. Aqui começa uma parte mais prática da aula. Não é possível. Se tudo der certo, isso vai ser repassado para vocês quando a gente voltar no presencial. Mas como ainda não dá, o que eu fiz? Eu fiz um resumo sobre os procedimentos que é feito com o teodolito para achar a determinação do meridiano verdadeiro. Então vamos lá. Começamos pela manhã, estacionando o teodolito em um ponto topográfico no terreno. Aí dali o teodolito não sai mais. Após, vira-se um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser um prédio, pode ser uma árvore, que será o nosso ponto de ré, visada para zerar o ângulo horizontal. Em seguida, aponta-se a luneta um pouco acima do disco solar, observando a imagem projetada do Sol com um prisma solar. Com a luneta fixada nessa posição, move-se o instrumento horizontalmente até que o retículo horizontal e o retículo vertical tangenciem o bordo do Sol. E aí anota-se o ângulo horizontal, o ângulo vertical e o horário da observação. Então, no mínimo, precisamos fazer 2 vezes esse procedimento pela manhã. E aí, aqui no meu exemplo, as horas de observação foi às 8 da manhã e às 9. E aí, para cada horário, eu marquei o ângulo horizontal e o ângulo vertical. Continuando com a determinação do meridiano verdadeiro, na tarde, nas horas correspondentes, nas horas relativas que eu fiz o procedimento de manhã, eu vou fazer à tarde. A hora relativa das 8 da manhã é às 16 e a hora relativa
das 9 da manhã às 15 da tarde. Então, nestes horários à tarde, o Sol aparecerá de novo à mesma altura, com o mesmo ângulo vertical. Então, mantém-se o círculo vertical do teodolito, registrando o mesmo ângulo vertical lido na última visada. Se não estiver no mesmo ângulo vertical, é porque há algo de errado. Assim, aguarda-se a hora em que o Sol aparece no campo de luneta, procurando tangenciar o fio vertical com o bordo do disco solar oposto ao da manhã, e aguarda-se o momento do contato do círculo solar com o fio horizontal. E aí vamos anotar o ângulo horizontal e a hora de observação. Por que não vamos aqui anotar o ângulo vertical? Porque já é o mesmo feito da manhã. Então, continuando com o meu exemplo, à tarde, nas horas de observação, vamos ter o ângulo horizontal marcado. Então, lido os meus ângulos horizontais pela manhã, lido os meus ângulos horizontais pela tarde, a média desses ângulos horizontais vão representar a direção do norte verdadeiro, que é a determinação do meridiano verdadeiro. Então, a fórmula, como eu já falei, é a média dos ângulos horizontais. Aí, aqui no meu exemplo, eu medi 4 ângulos. Então, eu vou somar os ângulos e dividir por 4. Por exemplo, se eu tivesse feito 6 ângulos, se eu li em 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, me dando 6 ângulos horizontais, seria a média somando os ângulos e dividindo por 6. Mas meu exemplo aqui foram 4 ângulos lidos, né? 2 de manhã e 2 à tarde. Então, no meu exemplo aqui, o norte verdadeiro é igual à soma dos ângulos, soma na calculadora científica os ângulos, que vai dar 254 graus e 4 minutos, e aí divide por 4. Então, dando o valor do norte verdadeiro de 63 graus e 31 minutos. Após a realização do primeiro passo, que é a determinação do meridiano verdadeiro, vamos para o segundo passo, que é a determinação do ângulo da declinação magnética. Então, deve-se orientar a agulha do aparelho para o norte magnético, pois a agulha do aparelho ela aponta para o norte magnético. E visar o ponto de referência, aquele mesmo ponto de referência do passo 1. Então, lê-se no círculo horizontal o ângulo em que o ponto de referência faz com o norte magnético. Daí, no meu exemplo, então, o ponto de referência com o norte magnético tem um ângulo de 78 graus e 23 minutos. A diferença entre o ângulo do norte verdadeiro, que é o que a gente fez no passo 1, e o ângulo do norte meridiano, que eu acabei de ler, é o valor da declinação magnética. Então, a fórmula da declinação magnética é igual ao norte verdadeiro, lembra? Sempre começa do norte verdadeiro e vai para o norte magnético a declinação. Então, de novo, a fórmula da declinação magnética é o norte verdadeiro menos o norte magnético. No meu exemplo, então vai ser 63 graus e 31 minutos menos 78 graus e 23 minutos. Então, a minha declinação magnética vai dar menos 14 graus e 52 minutos W, porque ela é negativa, então ela está indo para o oeste, então vai ser a letra W que vai representar a minha declinação magnética. Um rumo e um azimute, eles podem ser verdadeiros ou magnéticos, vai depender de onde parte a direção destes. Por exemplo, quando o rumo é medido a partir da direção norte-sul verdadeiro, o rumo é verdadeiro. Quando medido a partir da direção norte-sul magnético, o rumo é magnético. A transformação de rumos e também de azimutes com orientação pelo norte verdadeiro ou magnético é um processo simples, basta somar a declinação magnética. Olha o meu exemplo. Eu tenho um rumo verdadeiro do alinhamento de A para B de 45 graus NE. A declinação magnética é de 10 graus para o oeste. Qual o rumo magnético do meu alinhamento de A para B? Então, o meu rumo magnético de A para B é 45 graus mais 10 graus, dando 55 graus. Olha no desenho. Meu rumo
verdadeiro, ele vai partir do norte verdadeiro para o alinhamento. Então, 45 graus. Se a minha declinação magnética, que é a diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético, é de 10 graus, o meu rumo magnético vai ser a soma dos 45 mais os 10 graus, dando 55 graus. A aviventação de rumos de um levantamento topográfico. A aviventação significa atualização. Então, é um procedimento para determinar em datas mais recentes os rumos dos alinhamentos de um levantamento feito em data anterior, porque o norte magnético e, consequentemente, a declinação magnética são variáveis de acordo com o lugar e com o tempo. Um rumo magnético obtido para o alinhamento em determinada época anterior vai ser diferente do rumo magnético do mesmo alinhamento medido em outra ocasião mais recente, porque a declinação magnética vai variar de acordo com o tempo. E por esta razão, a declinação magnética deve estar sempre representada nas plantas topográficas. Também as datas em que foi feita a medida deste levantamento topográfico deve estar nas plantas topográficas, para então que eu possa determinar o rumo magnético de um alinhamento em outra data qualquer. Na prática, a aviventação de rumos pode ocorrer em várias situações, tais como: a planta apresenta rumos magnéticos e deseja-se calcular o rumo verdadeiro, sendo que se dispõe da declinação magnética. A planta apresenta os rumos magnéticos em uma data qualquer e, para atualizá-los, dispõe-se de valores de declinação magnética em épocas diferentes. A planta apresenta rumos magnéticos e deseja-se calcular o rumo verdadeiro, conhecendo-se a declinação magnética em uma data qualquer e a variação anual. E, por fim, a planta apresenta o rumo verdadeiro e deseja-se aviventar, atualizar o rumo magnético, conhecendo-se a declinação magnética em determinada data e a variação anual. Então, a aula de hoje acaba por aqui. Dúvidas podem ser retiradas comigo e com o professor Ricardo. E não se esqueçam que a aula de hoje tem lista de exercício.